Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Dispensações 1 e hoje nós vamos estudar a aula de número 13, a dispensação da consciência. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de número 5, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha só, o homem literalmente perdeu a sua consciência, não é? O que diz lá o dicionário a respeito de consciência, está aqui na apostila também, não é? Você que é aluno do curso matriculado, você tem acesso aqui a apostilas, porventura você ainda não fez a matrícula e quer fazer, procura aqui no canal a aula que está assim, aula inaugural, o vídeo que está a aula inaugural do nível Expert. Neste vídeo, nessa aula inaugural, eu dou o número do WhatsApp da secretaria e aí você pode entrar em contato via WhatsApp, fazer a tua matrícula e receber toda a apostila, todo o material, as regras do curso, o informativo, o calendário do curso. Lembrando que eu posto as aulas aqui no canal do nível Expert, quartas e domingos e quartas, tá? E nós seguimos o calendário. Nós seguimos o cronograma que está no calendário. Então, você fazendo a sua matrícula, você vai ter acesso a todos esses documentos, tá? Então, vamos lá. De acordo com o dicionário, consciência, está aqui na apostila, atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Faculdade de estabelecer os julgamentos morais dos atos realizados. Senso de responsabilidade, conhecimento, noção. Então, quando a pessoa tem consciência, ela pode julgar os seus próprios atos, pode julgar se os atos são morais ou não, pode agir com responsabilidade ou não. E vemos aqui o versículo inicial, o texto, deixando claro, não é, que a maldade do homem havia se multiplicado. Deixa eu ler aqui para você Gênesis capítulo 6, deixa eu ler aqui o versículo 5, aqui na tradução King James, que diz assim: Contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre inclinada somente à prática do mal. Olha só, era inclinada somente à prática do mal. Neste tempo, amados, Satanás, não é, influenciava os seres humanos. E isso ele fez desde do Éden, não é? O Adão tomou uma decisão de comer o fruto, sendo avisado com antecedência que se comesse as consequências viriam, mas mesmo assim comeu e as consequências vieram, não é? Diz lá o texto que a consequência, quando eles comem o fruto, a consequência imediata, o texto diz, Gênesis 3, que um olhou para o outro, Adão e Eva, e viram que estavam nus. Eles já estavam nus, Gênesis 2, 25, mas não se envergonhavam, é o que diz o texto. Por que não se envergonhavam? Porque não havia malícia. Tivemos aí as 3 aulas anteriores a respeito da dispensação da inocência, não é? Eles eram cobertos pela glória de Deus. Quando a glória de Deus sai em decorrência do pecado, a malícia entra. Tiveram vergonha, não é? O pecado gera um prazer momentâneo, mas depois gera vergonha, não é? Então eles foram se esconder, mas eles viram que estavam nus. E dali em diante foram expulsos do Éden, depois leia lá o capítulo 3, né? E aí no capítulo 4 é narrado a história de Caim e Abel. Nasce os 2 filhos, o Caim, nasce o Abel, e é interessante que o texto diz que ambos levam para Deus uma oferta. O texto não diz que Deus pediu nada, foram eles que resolveram levar, e aí Deus se agrada de Abel e da sua oferta, e não se agrada de Caim da sua oferta, porque Deus, antes de olhar a oferta em si, Ele olha o coração do ofertante, a intenção. Em tudo Deus examina a intenção do nosso coração, amados. Esse sábio conselho Davi deu a Salomão, 1 Crônicas 28, né? Davi já na velhice, ele dá esse conselho a Salomão: se você quer ter êxito no reino, tenha cuidado, porque Deus examina a intenção do coração, Ele esquadrinha os pensamentos. Depois leia 1 Crônicas 28, versículos 8 a 10. Então, Deus examina as intenções. Deus se agradou daquilo que Abel fez, não se agradou do que Caim fez. E aí o Caim ficou irado, mudou o semblante, o desejo
de se voltar contra Deus, de matar Abel, apareceu ali na 1 de João 3, o texto diz que ele matou o próprio irmão porque ele era do maligno. Ele se inclinou para o mal, ele deixou o mal tomar conta do seu coração. E nós temos que ter cuidado, porque a vida é nossa, a consciência é nossa, a vida é sua, as escolhas são suas. Deus não nos obriga a nada, Ele espera que creiamos nele, Ele espera que o obedeçamos, Ele deixou a sua palavra registrada para que aprendêssemos e vivêssemos por ela, praticando o que ela ensina, para que tenhamos uma vida abençoada. Mas isso tudo depende de nós querermos. Ele não nos obriga a nada. Está escrito Zacarias 4:6 que não é por força nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo. E olha que mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que vigiar para não dar lugar ao diabo. Efésios 4:27, o texto é claro em dizer isso, não dê lugar ao diabo. E nós vemos um exemplo disso na Nova Aliança, no tempo de Atos, em Atos 5, quando Ananias e Safira dão lugar ao diabo. O texto é claro em dizer, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a eles: porque vocês deixaram Satanás encher o seu coração? Então, o diabo vem para destruir, vem para matar, o diabo vem para apartar as pessoas de Deus, para que as pessoas se inclinem e vivam o mal. E no início aqui da humanidade é isso que de fato vai acontecer. Então, o Caim mata o próprio irmão, Abel, depois nasce um outro filho de Adão e Eva, que é o Sete, depois nasce Enos, e a descendência de Caim, falei nas aulas anteriores, antes que alguém pergunte quem é a mulher do Caim, era uma de suas irmãs. Então, eles geram filhos. O primeiro filho do Caim é o Enoque, que ele dá nome à cidade. E Caim vai dar origem a uma geração que não quer buscar a Deus, que não quer servir a Deus, que não está nem aí para Deus. O ser humano tem consciência, do seu pecado, e a dispensação da consciência vai desde a queda. A queda, teologicamente, é quando o homem peca no Éden, caiu da graça. Quando ocorre a queda até o dilúvio. Então, esse período é denominado teologicamente como a dispensação da consciência. E o homem tinha consciência de certo e de errado, e com essa consciência ele tinha que servir e buscar a Deus. E a maioria, amados, inclinou-se ao mal. Nós vemos alguém que foi contemporâneo dessa época, a Escritura fala dele, que foi Enoque, Fala no capítulo 5, o texto diz que Enoque andou com Deus. 3 textos na Escritura falam de Enoque. É o texto de Gênesis 5, que ele andou com Deus, o texto de Hebreus 11, que ele agradou a Deus, e o texto lá na carta de Judas, versículos 14 e 15, em que Enoque profetizou, pregou contra essa geração que eram ímpios, vivendo impiamente e falando contra o Senhor, testemunhando contra o Senhor, dizendo coisas terríveis contra Deus, porque eles queriam fazer aquilo, como diz o ditado, que lhes dava na telha. O diabo trabalha, para que as pessoas vivam seus próprios desejos. O ser humano, desde o primeiro pecado, é inclinado ao mal. Quando Adão pecou, o pecado foi transmitido a toda a descendência, a toda a humanidade. Por isso que a Escritura diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nossa natureza é inclinada, é tendenciosa ao mal. Por isso que é necessário uma nova natureza, é necessário uma nova criatura, é necessário nascer de novo. E o Senhor Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito, João 3:5, não pode entrar no reino de Deus. Se não houver esse novo nascimento, se não houver essa regeneração, não haverá transformação, não haverá mudança, a velha criatura continuará. E é triste ver que, infelizmente, muita gente que se diz cristã, que está na igreja, os frutos, as atitudes, os comportamentos não demonstram esse novo nascimento. É óbvio que isso não vem só com o tempo, não é como um crescimento natural que vem com o tempo, com a alimentação. Uma criança, ela vai crescer naturalmente. O crescimento espiritual tem que ser desejado, como diz 2 de Pedro 2, tem que ser buscado. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que desejar, eu tenho que me alimentar, e o alimento é a palavra. Eu tenho que ser ensinado, do mesmo jeito que uma criança é ensinada, instruída, assim o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser ensinado, instruído na palavra. Como diz Atos 8, o Filipe falando com o eunuco, entende o que você lê? E o eunuco, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? E o Filipe ensinou, o próprio Senhor Jesus nos ensina, e ele mesmo disse, João 14:26, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, nós temos que viver, de fato, como nova criatura. A descendência do Caim não queria saber de Deus, a descendência do Caim não queria saber do Senhor. O Caim vai gerar um descendente chamado Lameque, que vai ter 2 esposas, que vai matar alguém porque o feriu e vai matar uma criança porque essa criança o insultou. Então, é um homem que é completamente voltado para o mal.
né, e vai se vangloriar, dizer, né, já Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes. Um homem completamente voltado para o mal, deu lugar no seu coração para Satanás entrar. Então o diabo trabalha, não é, incutindo na mente das pessoas, faça aquilo que você deseja, faça aquilo que te satisfaz, o ego, o antropocentrismo, o homem no centro, é o que você quer, é o que você deseja, você é, você pode, você acontece. Então o diabo trabalha para isso, você não tem limite, e isso é perigoso. É óbvio que, como diz a Escritura, posso todas as coisas, né, Filipenses 4, naquele que me fortalece. Então, quando eu creio, o Espírito Santo nos sustenta, nos reveste, nos fortalece e nos faz, né, realizar coisas tremendas. Não nós, mas Ele através de nós, porque nós dependemos dEle. Nós vemos vários exemplos de grandes homens de Deus, como o próprio Enoque, que estamos tratando aqui, no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração sem temor de Deus, ele andava com Deus. Ele andou com Deus e Deus se agradou dele de uma tal maneira que Deus não aguardou ele morrer, Deus o trasladou, Deus o arrebatou, não é? Ele foi para a glória. Ele agradou a Deus, como diz lá, pela fé, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Então, o povo que vivia naquela época era completamente voltado, inclinado ao mal. Quando nós estudamos então aqui Gênesis 4 e 5, nós percebemos que tem uma genealogia, não é? Gênesis 4 vai falar dos descendentes de Caim, como já falei há pouco no início da aula, e Gênesis 5 fala dos descendentes de Sete. E é interessante, amados, tem muita gente que não gosta de genealogia, não é? Lá em Números traz essa questão da genealogia, o censo que era para deixar registrado as famílias e tudo mais. Mas aqui em Gênesis, amados, nós encontramos uma mensagem, tanto na genealogia de Caim, quanto na genealogia de Sete. Nós vamos ler aqui, ó, deixa eu ler aqui os nomes rapidamente para a gente ganhar tempo. A descendência de Caim, Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Tubal, Caim. Olha só, todos esses aqui, cada nome tem um significado. Então, seria os significados, né? Adão quer dizer homem, humanidade, Caim, né? Tem alguns significados, aquisição, possessão, ferreiro, lança, Enoque, instruído, dedicado, consagrado, Irade, fugaz, rápido, veloz, Meujael, ferido por Deus, Metusael, aquele que é de Deus, Lameque, desesperado, sem esperança, e Tubal-Caim, cair de posição, oprimido. Juntando, não é, todos esses significados de nome, tem uma mensagem cifrada, não é? Deus deixa uma mensagem, a mensagem seria a seguinte, o homem feriu com a lança aquele que foi consagrado rapidamente, ferido por Deus, aquele que é de Deus foi oprimido. Olha só que coisa. Lembrando que quando o Caim peca, ele diz que o pecado dele é grande demais que não pudesse ser perdoado. Quando Lameque peca, não é? Ele diz que seria castigado 70 vezes 7. E é interessante que nós encontramos na Escritura, lá em Mateus 18, o Senhor Jesus falando para perdoar 70 vezes 7. Mas aqui o texto não fala que só do Abel que foi ferido rapidamente, ainda jovem, no início da vida, não é? Ao que dá a entender o texto bíblico. Mas aqui o Abel é uma figura de Cristo, como diz lá em Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas dores, ele foi oprimido, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Então, aqui traz uma mensagem em Gênesis 4. Assim como também em Gênesis 5, na genealogia de Sete, nós encontramos também uma mensagem. Adão, como eu já lhe disse, deixa eu ler aqui os nomes, os 10 primeiros da descendência aqui agora de Sete. Adão quer dizer homem, Sete, apontado, determinado, Enos quer dizer fraco, mortal, Cainã quer dizer desgraça, pena, aflição, Maalalel, o santo de Deus, Jared, descerá, Enoque quer dizer ensino, instrução, Metusalém, sua morte trará, Lameque, desesperado, sem esperança, Noé quer dizer alívio, descanso, conforto. Então a mensagem, né, ficaria no seguinte sentido: ao homem está apontada a mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança alívio, descanso, conforto. O santo Deus desceu, o santo Deus é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos trazer perdão, para nos trazer remissão. Tá? Mas voltando aqui então, depois que a humanidade se multiplica, se envereda pelo mal, Deus decide então destruir a humanidade, porque a humanidade se voltou completamente para o mal, inclinado completamente ao mal. E diz lá o texto de Gênesis capítulo 6,
Deixa eu ler aqui para você o versículo inicial que lemos, né? No versículo 5, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre inclinada à prática do mal. Aí o versículo 6 diz assim: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Se você ler na tradução Almeida, vai estar escrito que o Senhor arrependeu-se, mas se arrepende quem é. Na aula de bibliologia, na disciplina bibliologia, se você não assistiu ainda, procure aqui no canal e assista às aulas de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, da formação, enfim. O arrepender, nós temos uma tradução, não é? O português é uma língua rica, vasta. Então aqui o arrepender-se não foi o verbo mais adequado, porque se arrepende quem erra. Deus não erra, Deus é infalível, a palavra de Deus é inerrante. Como poderemos resolver essa aparente, né, aparente entre aspas, contradição, uma vez que Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui o verbo mais adequado é o que lemos aqui na King James. Deus se entristeceu, ele ficou decepcionado com a criação. E aí Noé acha graça aos olhos do Senhor, e aí Deus vai falar o seguinte, versículo de número 12, Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas, inclinadas ao mal. Lembrando que Jesus chama o diabo de maligno. Jesus que chama ele de maligno. Então as pessoas também se tornaram malignas. Voltados, só queria fazer o que era mal, consciência cauterizada, totalmente voltada, inclinada para o mal. Mesmo nesse contexto, né, falamos há pouco de Enoque, surge aqui também o Noé, e o Noé acha graça aos olhos do Senhor, porque ele não fazia como os demais, ele não procedia como os demais procediam. Não é? Ele tinha temor de Deus, ele casou com uma esposa só, ele vivia em justiça, e não é aqui só em Gênesis, não é? Pedro disse que o Noé era pregoeiro da justiça, Ezequiel 14 fala da justiça de Noé, o próprio Senhor Jesus fala, não é, de Noé quando ele fala a respeito do fim. Então Noé não se contaminou, ele tinha escolha de fazer, ele poderia se quisesse, mas foi uma escolha dele, andar no temor do Senhor. E o que me chama a atenção é que ele não tinha Bíblia. O que me chama a atenção é que ele não tinha igreja, ele não tinha nada disso. Tudo que ele sabia de Deus, ele ouviu falar, mas ele tinha a sua consciência, e a sua consciência testificava aquilo que era certo, aquilo que era errado. Não é? Lá em Romanos 2, no versículo 14 e 15, Paulo fala isso no mesmo sentido. Quando ele foi pregar às outras nações que não tinham a lei de Moisés, ele se surpreende e vê que eles tinham a consciência, fazendo as coisas da lei que os acusava ou os absolvia. Então Noé resolve agir diferente e Deus deixa claro, Noé, versículo 13, Gênesis 6:13. Então Deus declarou a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a arca. E aí Deus vai mandar ele fazer a arca. Eu os destruirei juntamente com a terra. Aí no versículo 14 Deus manda ele fazer a arca. E é interessante que lá em Hebreus 11 o texto diz que Noé, pela fé, quando foi divinamente avisado, que é esse momento aqui, ele acreditou e ele preparou a arca. E olha que era uma arca enorme, uma construção gigante, não é, de madeira. O texto dá aqui as medidas, 300 côvados. O côvado equivale a meio metro. Então estamos falando em 150 metros de comprimento por 50 côvados de largura, ou seja, 25 metros de largura e 30 de altura, 15 metros de altura. E essa arca, não é, representa a salvação de Noé e da sua família. Ele, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras foram salvos, e também os animais. E é interessante que aqui o texto vai dizer no versículo 22, Noé assim fez tudo em conformidade com o que lhe ordenara, ele concluiu a obra. Aquilo deu trabalho, minha gente, aquilo deu trabalho. Não foi um dia, 2 trabalhando, foram meses e meses. Indo na floresta, cortando madeira, planando madeira, pregando madeira, depois betumando por dentro, por fora, preparando tudo, deu muito trabalho. Mas ele fez tudo aquilo pela fé, porque acreditou. Do mesmo jeito, o Senhor Jesus disse que no tempo do fim as pessoas iam estar como no tempo de Noé, comendo, bebendo, dando-se em casamento, Então, nós temos que nos preparar, nós temos que abrir os nossos olhos. O fim é iminente, o fim se aproxima e nós temos que nos preparar. O Noé creu e obedeceu, fez a parte dele. Os animais Deus colocou na arca. Diz aqui o capítulo de número 7, versículo 1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Versículo 2.
de todos os animais puros, lembrando que aqui o livro, quem escreveu foi Moisés, a ótica do animal puro e do impuro é a ótica que está lá em Levítico, tá? Então, para saber a lista de animais, tem que ler o texto de Levítico, onde Deus vai falar através de Moisés. Esses são os animais puros, esses são os animais impuros. Versículo 2. Todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e a sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Olha só. Então, Deus deixa claro como era para Noé fazer, e Deus mandou lá os animais, e encheu a arca, e Deus avisou, ó, daqui a 7 dias virá o dilúvio. Noé ouviu, o Noé creu e o Noé entrou na arca. Aquela geração, então, incrédula, aquela geração de ímpios que vivia impiamente, foram então completamente destruídos. O julgamento lá da dispensação da consciência vai se dar com o dilúvio, né? As águas vão subir 7 metros acima das mais altas montanhas, é o que diz o texto aqui. Depois você pode conferir aqui a leitura em Gênesis. Porque o homem tinha se inclinado, se voltado completamente para o mal. Então, Noé, que viveu pela graça, que viveu pela fé, foi salvo. Do mesmo jeito nós, queridos. A arca é um tipo, a arca representa a igreja. A arca só tinha uma porta, não é? A porta da salvação é Jesus Cristo, como diz lá João 10:9, ele mesmo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá, encontrará pastagem, encontrará salvação. Deus fechou a porta da arca por fora. A arca representa a igreja porque Deus manda Noé fazer a arca com diversos compartimentos. Então, tinha compartimento, por exemplo, para elefante, tinha compartimento para o rinoceronte, tinha compartimento, por exemplo, para o cachorro, tinha compartimento, por exemplo, para o boi, né? Tinha compartimento para pombinhas, e uns grandes e outros menores. Agora, pense comigo, queridos, choveu 40 dias e 40 noites, só que o Noé saiu da arca depois de 11 meses que entrou, né? Depois de 11 meses que entrou. Então, demorou meses e meses. Imagine esses meses todos. Deus havia dito para Noé, junta alimento, bastante mantimento para você e para os animais comerem. Então, imagine nesse tempo todo, todos esses animais dentro da arca. Quando você acha que eles defecavam? Imagine como é que estava o cheiro daquela arca. Quem é que tinha que limpar? Se não limpasse, ia chegar um momento que ia ficar insuportável. Quem que iria limpar? O Noé, a esposa, os filhos. E eles iam limpando. Não é? Eles iam limpando, porque eles sabiam que os animais iam fazer sujeira, defecar mesmo. Não é? E o que eu quero dizer com isso tudo? A igreja é o meio pelo qual o Senhor manifesta a sua glória, o seu poder. Não é? É o meio pelo qual Ele manifesta, como diz Paulo, a sua multiforme graça, a sua multiforme sabedoria, é o meio pelo qual Ele demonstra a glória dele na terra. Mas acontece muitas vezes, infelizmente, não deveria, mas acontece, na igreja, não é? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas imperfeitas buscando a perfeição que há em Cristo. Mas às vezes acontece de um olhar para o outro, para o pecado do outro, aprontar, olha ali tem sujeira, ali tem isso, ali tem aquilo. Querido, querida, a gente não tem que apontar os erros, os pecados de ninguém. Nós temos que buscar Jesus Cristo, viver pela fé, viver pela graça, fazer a nossa parte, sabendo que o Senhor é o Salvador, sabendo, como lemos há pouco, né? Na mensagem que deixa aí na genealogia de Gênesis 5, ele foi o ferido de Deus, não é? Ele descerá. Então, ele trouxe descanso, alívio, conforto, paz, ele traz vida eterna também. Nós temos que acreditar. O fim se aproxima, o fim está iminente. E além de ter consciência, o ser humano nessa época tinha consciência, o Noé teve e foi salvo. Além disso, nós temos hoje o Espírito Santo, que nos avisa, que testifica, que nos revela. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Nós temos que fazer a nossa parte e perseverar, buscando ao Senhor de todo o coração, perseverar crendo, perseverar obedecendo, não é? Imitando o exemplo de fé de Noé. Mesmo numa geração corrompida, ele não se corrompeu. Nós vivemos em dias difíceis. Eu estava vendo uma reportagem esses dias dizendo que depois da pandemia, o número de pessoas com síndrome complexo de inferioridade, com síndrome do pânico, aumentou 400%. Vivemos numa geração depressiva, vivemos numa geração que infelizmente muita gente tem tirado a própria vida, não é? Uma geração que para muita gente a vida não tem mais valor. Olha aí os noticiários, né? Esses aí que noticiam tragédia, só fala de tragédia. E tudo isso está acontecendo nos nossos dias também, queridos. Deus
quer nos manter de pé. O Senhor quer nos fortalecer, trazer refrigério à nossa alma. Ele é o nosso bom pastor. Nós temos que estar firme na presença dele, temos que estar de pé, perseverando, nos fortalecendo, buscando, nos alimentando da palavra, fazendo a nossa parte sem desistir, sem recuar, como diz Paulo, 1 Coríntios 15:58, sendo firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Muita gente pensa que a obra não é estar com a roupa, estar só dentro da igreja. Não é só estar dentro da igreja, a obra não é só essa. O próprio Senhor Jesus diz qual é a obra. Está lá, o João 6:29, quando ele foi perguntado, a obra de Deus é crer no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. E se eu creio, eu tenho que viver pela fé. Se eu creio, eu tenho que me mover. Se eu creio, eu tenho que demonstrar a minha fé através de atitudes. Essa fé tem que ser viva, essa fé não pode ser morta, não é? Eu tenho que ter uma fé viva, por isso que eu tenho que congregar, eu tenho que buscar. Se você pesquisar aí na internet a expressão desigrejados, você vai ficar surpreso, não é? Muita gente, porque se decepcionou com homens, porque olhou para os erros dos outros, ou porque foi ferido, machucado, acabou se afastando da igreja e achando que todo mundo é igual. Infelizmente tem muita gente por aí que dá mau exemplo. A Escritura não esconde isso, a Escritura mostra isso. Gente que não tinha temor nem reverência de Deus, falsos sacerdotes como Ofni e Finéias, mostra Ezequiel 34, falsos pastores que apacentavam a si mesmos, mas a palavra também deixa claro, gente que permaneceu temente, fiel, buscando, obedecendo. Na geração de Ofni e Finéias, surge lá um Samuel. Na geração de falsos profetas, Deus levanta Elias. Deus sempre tem os dele. Nós temos que fazer a nossa parte e permanecer na presença do Senhor, nos alimentando, nos enchendo do Espírito Santo, porque, embora o fim se aproxime, o Senhor é conosco. A igreja dele está sendo preparada, como Paulo diz lá aos Coríntios, né? Uma virgem santa, imaculada, para encontrar com o noivo Cristo, porque foi ele que morreu por nós, ele que nos remiu, que nos comprou, ele que nos dá a vida eterna, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou até aqui, deixa o teu joinha, o teu like. Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão vermelho de inscrever-se, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça a tua doação, depois envie o recibo aqui para esse número do WhatsApp. Que Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!